Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 11 de fevereiro de 2019. Declaro abertos os trabalhos da segunda reunião ordinária do exercício de 2019, da 33ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que, em pé, cantemos o Hino Nacional Brasileiro. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo impugnação, retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas.
Solicito ao vereador Diego para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Salmos, capítulo 103, versículos 15 e 16. Ofícios recebidos. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, convidando para participar da Conferência Municipal de Saúde de União da Vitória, dia 14 de fevereiro, a partir das 19 horas, e dia 15 de fevereiro, a partir das 8 horas, no Centro de Convivência da Terceira Idade, Rua José Pioli, número 546, bairro Panorama. Ofícios do Executivo. Ofício número 81/2019, encaminhando o projeto de lei número 4/2019 para a devida apreciação em regime de urgência. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 4/2019 do Executivo. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento próprio do FUNPREV, Fundo de Previdência Municipal de União da Vitória, para o exercício de 2019, com recursos provenientes de superávit financeiro. Matéria do Legislativo. Indicações. Número 1/2019, do vereador Emerson de Souza. Ao senhor secretário municipal de Trânsito, Vigilância e Fiscalização, para que contemple a necessidade em ser feita a pintura das faixas de pedestres, faixas elevadas e lombadas da região dos conjuntos, bairro Cristo Rei e bairro São Joaquim, com a devida atenção às ruas que dão acesso ao Colégio Estadual Pedro Stalmachuk, escolas municipais Davi Carneiro e professor Dili Teste, bem como o CEMEI Lavínia Romanzini. Justificativa. Com a proximidade do ano letivo, as ruas encontram-se em situação precária quanto ao tratado da pintura de sinalização. Visando a segurança dos alunos e demais munícipes, é que esta solicitação se faz imprescindível. Número 2/2019, da vereadora Alandra Roveda Grando. Que as empresas prestadoras de serviço de caçamba, coletoras de entulho a serviço da Prefeitura, disponibilizem informações descritivas em suas próprias caçambas, acerca de horário, telefone e tipo de entulho a ser depositado. Peço ainda que seja revisto a quantidade de entulho a ser recolhido do munícipe, sendo atualmente a quantidade de 3 carrinhos, uma vez por mês, não se tornando satisfatório para quem necessita desse serviço. Justificativa. Buscando fornecer informações de forma muito mais acessível, assim propiciar aos contribuintes canais para que possam se informar sobre o que se tem direito, do mesmo modo que, aumentando a quantidade de entulho a ser depositado, portanto, desenvolvendo ações que possam suprir a demanda dos cidadãos de nossa cidade, é que esta solicitação se faz necessária. Portaria de número 9/2019, dispõe sobre a nomeação da Comissão Interna de Recebimento de Bens junto à Câmara Municipal de União da Vitória. Ricardo Adriano Sass, presidente da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso legal de suas atribuições previstas no Regimento Interno da Casa de Leis, observada a Lei Orgânica Municipal, baixe a seguinte portaria. Artigo 1. Fica nomeada a Comissão Interna de Recebimento de Bens junto à Câmara Municipal de União da Vitória, criada através da portaria número 6/2017, de 11 de dezembro de 2007, com os seguintes membros: Jamile Fernanda Pastruchac, Raquel do Rocio Mendes de Castro e Miriam Aparecida. Artigo 2º. A presidência da referida comissão será exercida pela senhora Jamile Fernanda Pastruchac.
Artigo 3º. Revoga-se a portaria de número 2/2017, de 4 de janeiro de 2017. Artigo 4º. Entra em vigor esta portaria na data de sua publicação. União da Vitória, 6 de fevereiro de 2019. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Essa presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada nessa reunião ordinária seguem as comissões para os devidos pareceres. Solicito ao vereador Diego para que informe se há alguém inscrito para o uso da palavra no horário do expediente. Encontra-se inscrito na tribuna o senhor Clodoaldo Goetz, para falar sobre as obras do nosso município. Gostaria de justificar aos nossos pares a ausência do secretário de Planejamento, Clodoaldo. Já nós estávamos, inclusive, até instalando o Data Show. Ele ia fazer uma explanação, principalmente na questão das escolas que estão com verbas federais e a creche, principalmente lá do São Sebastião e Bom Jesus. Então, ele ia fazer uma explanação do São Brás, de como e o porquê que estavam paradas essas escolas, iam trazer todas as publicações, as questões de notificação à empresa que estava prestando serviço, isso porque foi um questionamento por parte de nós, vereadores, e ele prontamente estava disponível para vir na data de hoje, estava inscrito, por problema que aconteceu na sua viagem, ele não pôde estar no horário previsto. Então, justifico a ausência do uso da tribuna por parte do secretário de Planejamento, Clodoaldo, ficando para provavelmente para a reunião posterior. Não havendo mais inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Diego para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do regime de urgência do projeto de lei número 4/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento próprio do FUNPREV, Fundo de Previdência Municipal de União da Vitória, para o exercício de 2019, com recursos provenientes de superávit financeiro. Está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 3/2019. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito especial no orçamento próprio da Uniuv de União da Vitória para o exercício de 2019, com recursos provenientes de superávit financeiro. Fundamentação. O projeto de lei é legal e constitucional. Considerando que o mesmo encontra-se em regime de urgência, este deverá ser apreciado em turno único, com dispensa da redação final. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 3/2019. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 3/2019. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito especial no orçamento próprio da Uniuv de União da Vitória para o exercício de 2019, com recursos provenientes de superávit financeiro. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio,
Favorável ao projeto de lei ordinária de número 3/2019. Votação única do projeto de lei ordinária número 3/2019. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito especial no orçamento próprio da Uniuv de União da Vitória para o exercício de 2019, com recursos provenientes de superávit financeiro. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em votação única no projeto de lei ordinária de número 3/2019. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 1/2019. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de União da Vitória para o exercício de 2019, com recursos de operação de crédito. Fundamentação. Após analisar o projeto juntamente com sua justificativa, oferecemos parecer favorável quanto à sua legalidade e constitucionalidade, devendo o mesmo ser apreciado pelo plenário em turno único, com dispensa da redação final. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária de número 1/2019. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 1/2019. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de União da Vitória para o exercício de 2019, com recursos de operação de crédito. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo seguir para aprovação do plenário. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Gerenciamento de filas na Farmácia Municipal de União da Vitória, com o intuito de agilizar o atendimento e evitar esperas desnecessárias. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 13/2018. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de resolução número 1/2019. Dispõe sobre alteração na resolução número 6, de 23 de novembro de 2010, que trata sobre o regimento interno da Câmara Municipal. Fundamentação. O projeto de resolução é legal e constitucional, devendo seguir os trâmites do regimento, com dispensa da redação final. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de resolução de número 1/2019. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de resolução número 1/2019. Dispõe sobre alteração na resolução número 6, de 23 de novembro de 2010, que trata sobre o regimento interno da Câmara Municipal. Fundamentação. Somos de parecer favorável aos presentes projetos, devendo mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de resolução de número 1/2019. Em primeira discussão e votação do projeto de resolução número 1/2019. Dispõe sobre a alteração na resolução número 6, de 23 de novembro de 2010, que trata sobre o regimento interno da Câmara Municipal. Em discussão, com a palavra o vereador Almires Bugai.
Público presente, munícipes, imprensa falada escrita, senhores vereadores, mesa diretora, enfim, senhor presidente. Só para título de informação ao público presente, o motivo desta votação, dessa resolução, para quem acompanha esta casa desde o começo, se for olhar lá no regimento, lembro que em data passada, inclusive, nós tivemos uma discussão juntamente com outro vereador nesta casa, quando ele contestava a situação do presidente ter que passar a palavra ao vice-presidente na hora das discussões e também na hora da palavra livre, lá no final. Então, só a título de conhecimento, para que vocês saibam o que está sendo votado, não teremos mais o presidente passando a palavra para a vice-presidente agora, a vereadora Alandra. E eu acho interessante e importante que isso aconteça, pelo menos agora fica dirimido as dúvidas com relação àquele artigo, né? Mas, então, a título de conhecimento a respeito desta resolução que está sendo hoje sendo votado em primeira discussão. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jair Brunhago. Cumprimentar os nobres pares, munícipes, imprensa falada. Não é essa a interpretação, o vereador que me antecedeu, que essa resolução leva, vereador. Ela apenas permite que o presidente, ao fazer o encerramento, ele não poderá abordar ou tratar sobre nenhum tema, projeto, lei, requerimento, discutido ou pauta da reunião. Que fique claro esse registro, né, que ele apenas para as palavras finais, porque senão fica aquele, vai, passa e retorna. O presidente, isso não dá direito ao presidente a vir a tratar nenhum assunto que foi abordado durante a sessão. Aprovado em primeira discussão e votação. Estava em discussão. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado em primeira discussão e votação o projeto de resolução de número 1/2019. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de resolução número 3/2019. Regulamenta o auxílio à alimentação, disposto no artigo 202 da Lei Ordinária número 1847/1992, aos servidores públicos efetivos ativos do Poder Legislativo de União da Vitória. Fundamentação. O presente projeto de resolução é legal e constitucional, devendo o mesmo seguir para a votação com dispensa da redação final. É o parecer. Está em discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de resolução de número 3/2019. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de resolução número 3/2019. Regulamenta o auxílio à alimentação, disposto no artigo 202 da Lei Ordinária número 1847/1992, aos servidores públicos efetivos ativos do Poder Legislativo de União da Vitória. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Em discussão, em votação, ainda em discussão, com a palavra o vereador Jair Brunhago. Esse projeto-lei é questão de isonomia, dar aos mesmos direitos que tem o servidor municipal ao servidor da Câmara de Vereadores, que é um servidor municipal tão quanto aos demais. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão.
Está aprovado. Parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de resolução de número 3/2019. Em primeira discussão e votação, o projeto de resolução número 3/2019. Regulamento auxílio alimentação, disposto no artigo 202 da Lei Ordinária número 1847/1992, aos servidores públicos efetivos ativos do Poder Legislativo de União da Vitória. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado, em primeira discussão e votação, o projeto de resolução de número 3/2019. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 53/2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber um imóvel de propriedade do senhor Nelson Straub. Fundamentação. O projeto de lei é legal e constitucional, devendo o mesmo seguir os trâmites previstos no regimento. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária de número 53/2018. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, Indústria, Comércio e Turismo. Favorável ao projeto de lei ordinária número 53/2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber um imóvel de propriedade do senhor Nelson Straub. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto, devendo o mesmo seguir os trâmites previstos no regimento. É o parecer. Está em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, parecer fundamentado da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Turismo, favorável ao projeto de lei ordinária número 53/2018. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 53/2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber um imóvel de propriedade do senhor Nelson Straub. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária de número 53/2018. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 53/2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber um imóvel de propriedade do senhor Nelson Straub. Gostaria de corrigir a leitura, projeto 53/2018. Está em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinária de número 53/2018. Requerimentos. Número 4/2019, do vereador Juarez Tica. Ao Executivo, venho solicitar que entre em contato com a empresa responsável pelo estacionamento rotativo em nossa cidade, requerendo a tal que inclua mais funcionários para auxiliar no atendimento e no recadastramento dos clientes no escritório da própria empresa, para que assim seja evitado as filas e diminuído o tempo de espera. Solicito ainda que o responsável desta pasta venha até a tribuna desta casa para prestar esclarecimentos a toda a comunidade sobre a nova plataforma digital da empresa, para que assim a população possa fazer a instalação e a utilização do aplicativo sem precisar ir à sede da empresa. Está em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado o requerimento de número 4/2019. Moções. Número 3/2019, do vereador Almires Bugai Filho. Um voto de aplausos pelo ato de bravura realizado pelos policiais militares do Estado do Paraná, soldados Igor Daniel Bielac e Marcelo Zaborowski, pertencentes ao efetivo do 27º Batalhão em União da Vitória, atualmente prestando serviços em Malé, sem pensar no perigo, abnegando da integridade da própria vida, na noite do dia 28 de janeiro, segunda-feira, os policiais nominados, em ato heróico, salvaram um cidadão que parecia nas águas do rio Potinga, quando da queda de uma ponte, na Vila Caroline, cidade de Malé. Apesar da grande dificuldade de acesso ao local onde encontrava-se a vítima, por conta de já ser noite, tendo que transpor um barranco íngreme para que pudessem ter acesso ao local, bem como cerca de arame farpado e a forte correnteza do rio, os policiais lograram êxito na ação, mostrando assim preparo, coragem, espírito de luta e determinação. E tal ato causou enorme repercussão positiva nos munícipes de Malé, nas redes sociais, imprensa local, que afirmam que podem contar com os policiais abnegados no cumprimento da missão. Está em discussão. Com a palavra o vereador Almires Bugai. Mais uma vez, boa noite a todos, e gostaria de enaltecer realmente este ato heróico e de bravura na cidade de Malé, destes policiais pertencentes ao 27º Batalhão, que é sediado aqui em União da Vitória. Nós tentamos aqui antes, mas não conseguimos mostrar para vocês aqui, para que vocês também possam ver e ouvir o relato da vítima e também a reportagem que foi feita na cidade de Malé a respeito deste fato. Realmente emocionante, realmente de uma bravura tamanha que os policiais tiveram que entrar no rio, nas correntezas, e se vocês pudessem estar vendo, se os senhores e senhoras pudessem estar vendo o vídeo, viriam até as marcas no corpo daquele homem que estava no meio do rio. Da primeira pedra, ele acabou escapando dos braços dele. Ele conseguiu abraçar uma segunda pedra e conseguiu pedir socorro para alguma pessoa que estava passando. Então foram chamados esses dois policiais, e nós sabemos da bravura do quanto que são aguerridos esses homens, que muitas vezes deixam o seu lar para a proteção da sociedade, e quando viram aquele homem no meio do rio, não pensaram duas vezes em realmente, com fardamento e tudo, se atirar nas águas, e conseguir salvar aquele cidadão, que as imagens mostram ele todo roxo, machucado, do tempo que ele ficou agarrado àquela pedra, e naquele momento que os policiais chegaram à margem para socorrê-lo, ele gritava: "Me socorram, que eu não estou aguentando mais". Foi aí, então, que, sem pensar, eles adentraram ao rio, muitas vezes não pensando na própria integridade da sua própria vida, e ali, então, conseguiram êxito em salvar este cidadão, que hoje dá esta declaração, e lá na cidade de Malé e região, tomou uma repercussão muito grande, inclusive também lá na Câmara de Vereadores, nas rádios locais, aqui também na nossa região. Então é merecedor desta moção de aplausos, e assim eu conclamo aos senhores vereadores, porque nós sabemos, inclusive, dos trâmites legais dos documentos dentro da caserna, dentro da Polícia Militar. Este que vos fala também foi agraciado com ato de bravura à época, no ano de 2013, e eu fui promovido a segundo sargento por ato de bravura quando de um assalto na cidade, ali no distrito de São Cristóvão. E assim, nós esperamos também que as autoridades
que vão estar fazendo os procedimentos deste fato possam também ver o quão foi importante a investida desses policiais, aquele rio, para salvar este cidadão. Eles não sabiam quem que era este cidadão. E é assim que acontece, senhores e senhoras. Nós nunca agimos pensando quem é a pessoa X ou Y. Nós agimos pensando na integridade física de um cidadão, de uma pessoa que precisa ser socorrida. Então, conclamamos, através desta Casa de Leis, para que as pessoas que estarão fazendo os procedimentos internos na Polícia Militar e no Estado do Paraná possam olhar com bons olhos para este fato e, assim, esperamos um reconhecimento por ato de bravura a esses heróis que não mediram esforços para salvar este cidadão na cidade de Malé. Esses 2 policiais, neste momento, estão trabalhando na cidade de Malé, mas eles pertencem ao Batalhão de União da Vitória e amanhã ou depois eles podem estar aqui no centro da nossa cidade trabalhando, cuidando de nós, podem estar ali no Distrito São Cristóvão, podem estar lá em Bituruna, General Carneiro, porque a área do 27º Batalhão abrange todas essas cidades e assim, então, eu acredito que os senhores poderão dar o seu voto também de aplausos para esses policiais. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a moção de número 3/2019. Moção número 4/2019, de todos os vereadores. Um voto de aplausos aos policiais do 27º Batalhão de Polícia Militar, situado em União da Vitória. Os policiais da guarnição do último dia 6, quarta-feira, por volta das 4h40 da madrugada, deslocaram-se até um estabelecimento comercial na região central do município, Rua Professora Mazia, onde encontravam-se 4 indivíduos furtando os produtos do referido estabelecimento. Após serem recebidos a tiros, ato contínuo, os policiais revidaram, entrando em confronto com os marginais, evitando assim a conclusão da prática ilícita. Os agentes supracitados cumpriram com o juramento que fizeram ao incorporar a Polícia Militar. Procederam de forma corajosa, em detrimento de suas próprias vidas, com o intuito de proteger a nossa sociedade, bem como honraram os preceitos que norteiam a nossa grandiosa Polícia Militar do Estado do Paraná. Considerando a moção ser da totalidade dos senhores vereadores, a mesa diretora aprova e acolhe a moção de número 4/2019. Moção número 5/2019, da vereadora Alandra Roveda Grando. Um voto de aplausos a todas as instituições que se fazem presentes na luta para uma melhor e efetiva conscientização do câncer. O Dia Mundial do Câncer tem como data específica 4 de fevereiro de cada ano, não podendo ser delimitado por datas, mas sim tendo que haver um trabalho incessante e diário de todas as instituições, bem como a comunidade em geral, na luta e prevenção da doença. Há em nossa cidade a Rede Feminina de Combate ao Câncer, constituindo-se sem fins econômicos, sendo referência em nossa região pelo trabalho prestado aos pacientes, bem como a de seus familiares. Existindo ainda o trabalho em conjunto com a Secretaria da Saúde de União da Vitória, essas tendo efetiva participação na campanha do Outubro Rosa, voltado especialmente às mulheres, havendo também a campanha Novembro Azul, sendo esta direcionada aos homens. O mínimo que podemos fazer é agradecer a todos aqueles que trabalham na busca por uma melhor forma de vida dos pacientes oncológicos, pois atuam de forma altruísta, com empatia e na busca pela humanização no tratamento dos pacientes. Sendo assim, o nosso muito obrigado. Está em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a moção de número 5/2019.
Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia, essa presidência deixa livre o uso da palavra aos vereadores que dela desejarem fazer o uso. Com a palavra, o vereador Juarez Tica. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, colegas Edis, imprensa falada, os internautas que nos acompanham. Hoje quero pedir novamente ao prefeito, ao vice-prefeito, ao secretário do VETRAN, as faixas elevadas e lombadas no distrito de São Cristóvão, principalmente na Memorial da Box, na Avenida São Cristóvão, na José Pioli e na Nossa Senhora da Salete. Está acontecendo vários acidentes e já faz 2 anos que estamos pedindo ao Executivo. Não precisamos mais de estudo, precisamos fazer essas lombadas, essas faixas elevadas quanto antes que provoque uma morte e fique bem claro aqui nessa Casa de Leis que nós, vereadores, todos dessa casa aqui, faz tempo que estamos pedindo essas faixas elevadas e lombadas no Distrito de São Cristóvão. Então, pedimos ao Executivo que pare de ficar fazendo estudo, que vá lá e execute essas obras. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Mais algum dos senhores para o uso da palavra? Livre? Não havendo mais com a palavra, vereador Almires Bugai Filho. Muito obrigado, senhor presidente. Estava anotando aqui 4 itens que eu gostaria de estar comentando a respeito desses últimos minutos finais que nós temos aqui. Primeiro, com certeza, aí fazer um convite para que as pessoas possam estar presentes, né, lá na terceira idade, então, no dia 14, no dia 15 de fevereiro, aí na Conferência Municipal de Saúde, nós participamos das outras. É muito importante a presença da população, porque ali é discutido aquilo que nós precisamos falar diretamente para a Secretaria de Saúde e também para o Executivo. Nós temos visto aí a rede social falando, as pessoas na rede social falando algumas coisas. Então, lá é o lugar importante que possamos estar, inclusive, no dia da conferência, na hora que são feitos os grupos, que são feitos os trabalhos, a gente possa falar daquilo que nós estamos precisando e colocar lá, porque quando é colocado esses detalhes em conferências e tem registro em ata daquilo que foi, inclusive é votado os detalhes que são inseridos na questão da saúde, então é votado e daí ali o povo pode se manifestar. Então, fazer um convite realmente para que as pessoas possam estar lá. Eu estarei, com certeza, na abertura, dia 14, que teremos uma palestra sobre o tema, e no dia 15, na continuidade aí da conferência. Gostaria também de falar a respeito uma pena que o nosso secretário de Planejamento não pôde estar presente hoje, né? Era importante, mas nós aceitamos aí o que o nosso presidente falou a respeito da sua ausência. Não vai faltar oportunidade para que a gente possa fazer algumas perguntas a respeito de alguns projetos que foram realizados, foram colocados em execução na nossa cidade, principalmente no tocante aí à pavimentação, massa asfáltica, em calçada. Nós precisamos entender o porquê que essas coisas aconteceram e se estava previsto no projeto, se o projeto contemplava. Isso é importante nós estarmos sabendo, porque quem tem rede social acompanhou o quanto que as pessoas falaram a respeito da José Pioli, da Ricardo Kirk e também desta que o vereador Juarez, também é um dos itens. Muito bem, o vereador Juarez, lembrando, né, a nossa rua lá, Manuel Delbox, ela precisa urgente, vou até pedir para o senhor vereador Jair Brunhago, que é o líder do governo, levar esta reivindicação, porque eu tenho lá filmagens, vereador Jair, de acidentes, de carro batendo em moto, de situação de crianças indo atravessar, e sorte que o carro parou na hora. Temos lá filmagens de acidentes com animais, 2 cachorros já morreram naquela rua. Então, ali não é mais uma questão como diz o vereador Juarez,
precisa ser feito algo nesse sentido, lá naquela via. E hoje nós vimos aí um acidente com tombamento de veículo na José Pioli, na frente da terceira idade também, e os munícipes lá já estão pedindo lombada. Nós sabemos que lombada é uma coisa complicada, principalmente para os órgãos que vai prestar socorro, bombeiro, polícia, a saúde. É muito complicado. E alguma coisa tem que ser feita no sentido de poder amenizar a velocidade nesses locais. Tem que ser feito alguma coisa, um planejamento nesses locais que estão sendo feitos esses asfaltos. E ainda mais agora, ali na José Pioli e na Manuel Delbox, só tem um lado que pode estacionar. Só tem um lado que pode estacionar. Então, quer dizer, se a pessoa colocou seu pé na rua, ela já está na via. E o detalhe, por exemplo, na Manuel Delbox, não tem a calçada. Então, a pessoa não tem como andar em cima, e se andar na pista de rolamento, ela corre o risco de ser atropelada. Então, são os detalhes que nós precisamos estar vendo e pedindo. E o último aqui, faltando alguns segundos, me permite, senhor presidente, nós tivemos recebendo com os vereadores alguns pedidos de alguns munícipes, principalmente das periferias, ou seja, dos lugares mais afastados do centro, a questão da Copel. Tem alguns lugares que a iluminação pública, mas aquela que tem que ter por parte da Copel, não estou falando por parte da empresa que presta serviço de colocação de lâmpadas, aqui a terceirizada. Nós precisamos estar fazendo um levantamento ali no bairro São Brás, que foram os locais que nos chamaram para conversar, também no São Sebastião, e aí no São Sebastião também pega a questão da Sanepar, de lugares que não tem água, mas vamos falar aqui só da Copel nesse primeiro momento. Então, estarei fazendo um levantamento esta semana, urgentemente, visitando, inclusive, a Copel, para ver lá no 0800 da Copel quais que são as maiores demandas, porque isso requer o quê? Governo do Estado. E se requer governo do Estado, nós temos hoje um líder do governo que está lá e que nós temos que aproveitar essa estadia lá nesse momento, como líder do governo, para que a gente possa mandar estas demandas de União da Vitória, que devem ser executadas pelo governo estadual. Obrigado, senhor presidente. Mais algum dos senhores para o uso da palavra livre? Não havendo mais inscrição para a palavra livre, gostaria de agradecer a presença da imprensa, líderes comunitários, presidente do Sindicato do Magistério, senhor Márcio, representantes aí da Secretaria de Meio Ambiente, Godoy, Projeto Paralímpico, demais munícipes, também aos internautas que nos acompanham, agradecer quem nos acompanha. Nada mais havendo, agradeço aos senhores vereadores. Em 5 minutos, daremos início à segunda reunião extraordinária do ano 2019, para apreciar, em turno único, com dispensa da redação final, o projeto de lei ordinária de número 4/2019, da autoria do Poder Executivo, e a próxima reunião ordinária será no dia 18 de fevereiro de 2019, em horário regimental. Senhores vereadores, muito obrigado e uma boa noite a todos.